Deus não quer que você trabalhe. Ou Deus não quer ver você preso nesse trabalho, nesse serviço. Eu tenho uma mensagem que pode ser resposta para a sua vida. Sou teu servo em Cristo, apóstolo Flávio Calisto, e já tem tempo que Deus está me incomodando para trazer essa mensagem. Porque tem alguém lutando contra o chamado de Deus. Tem alguém que está batendo nas portas e as portas não se abrem. E tem alguém ouvindo essa mensagem que está trabalhando, talvez, para o homem. E não consegue viver o que Deus tem, o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para você é maior do que a porta que o homem tem a te oferecer. Sabe por que você está passando esse momento? Sabe por que você bate nas portas e as portas não se abrem? Porque você é escolhido de Deus. E para o escolhido de Deus parece que é tudo mais difícil, porque Deus prova a nossa fé. Você entrega currículo e nada. Quando se abre uma porta é 3 meses, ou um freelance. Não é verdade? Você tenta de todas as formas, tudo que você tenta, nada dá certo. É porque Deus não quer que você trabalhe. E eu vou te explicar essa mensagem. Porque pode ser que eu venha tomar alfinetadas aqui nos comentários. Porque tem gente que pega recorta uma fala nossa. Como eu vejo muitas pessoas prejudicando aí os homens de Deus. Mas quem é espiritual vai entender o que eu quero falar. Se você quer prosperar em Deus, você precisa ter mais tempo para Ele. O Pablo Marçal falou algo muito forte, que eu não esqueço. E ele disse assim: quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Se eu falar para você que Deus não quer que você trabalhe, eu seria contraditório contra a Bíblia. Eu estou dizendo que Deus não quer que você trabalhe nesse emprego, que está te prejudicando, talvez a tua saúde emocional, o teu psicológico, você não tem tempo para a família. Eu vi uma frase também uma vez dizendo, irmãos, estava ali fazendo Uber, e ainda faço, por enquanto, mas eu sei que Deus não quer eu dentro de um carro 10 a 12 horas dirigindo na rua. Deus me chamou para um propósito maior, e naquela frase dizia que nós trabalhamos tanto para não faltar nada em casa. E no final quem falta é nós, somos nós. Porque quem trabalha demais não tem tempo para a família. Sai de madrugada, chega em casa de noite, toma banho. Para nós que somos cristãos, vamos para o culto, chegamos em casa 10 horas, 11 horas da noite. Vai dormir quase meia-noite. Daqui a pouco de madrugada tá de pé de novo. Que vida é essa? Você acha que Deus quer isso para você mesmo? Hã? E você vai entender o porquê que Deus não quer que você trabalhe. Deus não quer você preso nesse trabalho. Aleluia. Deus te chamou para um propósito maior. Ele não vai proibir você de trabalhar não, viu? Porque Deus é muito sábio. A Bíblia diz que o trabalhar é dom de Deus. E que todo homem comerá e beberá do suor do seu trabalho mesmo. Não é para todo mundo essa mensagem. Não é para todo mundo. Mas tem alguém ouvindo essa palavra. E Deus está confirmando na minha boca. Eu te quero na minha obra. Sabe por quê? Deus não vai deixar faltar nada para você não. Quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Você que serve a Deus, está preocupado, faça a vontade de Deus, viu? Porque o trabalhador na obra, o obreiro, ele é digno do seu salário também. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, se não me falha a memória, 10, 38, que o justo viverá pela fé. Você está preocupado por quê? Por que que você está correndo desesperadamente, batendo nas portas? Eu não estou dizendo para você dormir até meio-dia e esperar a porta abrir também, não. Tá entendendo? Mas Deus está confirmando na minha boca para você, não se desespera.
Não se desespera, Deus te chamou para viver algo maior. Você lembra de Pedro, depois da pescaria? Podia abrir uma peixaria, ser um dos maiores empresários da época. Ele largou tudo e foi seguir Jesus. Quando ele aceitou o chamado, enquanto ele trabalhava só para ele não prosperava. Pegou a visão ou não? Meu Deus, enquanto ele trabalhava só para ele não prosperava. Mas ele aceitou o chamado de Deus. Largou tudo e seguiu Jesus. Jesus disse: se creres, farás obras que eu fiz e ainda maiores. Deus te chamou para viver coisas grandes. E você está desesperado por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Deus não vai te proibir de trabalhar, não. O problema é que você mesmo vai cair em contradição com o teu chamado e com o propósito que Deus tem para a sua vida. E vai dizer: por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? É preço. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Se você está nesse trabalho que está te consumindo, cuidado, viu? Cuidado. Nem toda porta que se abriu foi Deus que colocou, não. Eu tenho base bíblica para falar isso. Você lembra quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito? O próprio Deus conduziu Jesus ao deserto. Depois o diabo transportou ele para um pináculo, um lugar bem alto, e disse: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Ei, nem toda proposta é de Deus. Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Cuidado com as propostas, porque o pouco com Deus é muito. Eu estava meditando em Ezequiel 33, a Bíblia fala do ofício do profeta. E meditando na palavra ofício, quer dizer trabalho, cargo, responsabilidade, função. Você que serve a Deus, continua, Ele vai te honrar, Ele vai honrar. Esforçai as vossas mãos, a Bíblia diz. Porque a vossa obra, o vosso trabalho tem uma recompensa. Teu galardão vem do céu. Deus, se for preciso, vai fazer de você um empreendedor. Porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Mas Deus não quer você aí de 8 a 12 horas, trancado dentro de uma empresa. Ou que nem no meu caso, que eu ainda estou fazendo Uber ainda. Glória a Deus por isso, é um trabalho digno. Mas eu estou debaixo de uma promessa grande que Deus falou. Que ia me sustentar na obra. Por enquanto a igreja não tem o suporte de me manter só na obra. E para os críticos, tem uma base bíblica para falar isso. Paulo escreveu 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então não tenha medo de viver o que Deus chamou você para viver, não. Não tenha medo do que os outros vão pensar ou falar. Porque essa mensagem aqui não é para todo mundo. Essa mensagem aqui é para você, escolhido. Se você está passando momentos difíceis, sabe, é porque você é escolhido de Deus. E o escolhido de Deus não tem escolha. Deus te chamou para viver coisas grandes, coisas maiores. Não se desespera. A Bíblia diz que Deus sustenta as aves do céu. Olha que lindo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestia como as aves do céu. Olha que coisa linda. Está entendendo o que Deus está falando? Deus me enviou aqui na condição de profeta para lhe dizer: teu ofício é no altar, cuidar das coisas de Deus, fazer a obra. Deus te chamou para abrir portas através da profecia que sai da sua boca. Na pregação de Pedro, como eu falei, quando ele aceita o chamado, ao longo do ministério dele, quase 3.000 almas
se rende aos pés do Senhor Jesus numa pregação. A unção era tão forte na vida de Pedro que a sombra dele curava a gente. E você está com medo de viver o que Deus tem por causa de um salário. O obreiro é digno do seu salário. É Deus que vai te sustentar. Ele é o dono do ouro e da prata. Cuidado com as portas. Nem todas as portas que estão abertas foi Deus que abriu. Talvez essa porta que você está impedindo que portas maiores sejam abertas. Talvez você está numa bolha e você precisa romper essa bolha. E Deus me trouxe aqui para confirmar que Ele te chamou para viver coisas grandes. Se for preciso, Ele te levanta como um empreendedor. Deus falou para mim na minha conversão. Deus usou um vaso para falar comigo, eu lembro muito bem. Há quase mais de 10 anos atrás. Me converti em 2014. E o vaso falava para mim assim. Deus usando o vaso falava, olha, eu vejo um título empresarial na vida do irmão. Se for preciso, Deus te levanta como um empreendedor. Eu falei, Deus, eu quero fazer a obra, mas também nós temos despesa, conta, como todo mundo tem. Pela misericórdia de Deus, sou pastor de igreja. Mas também temos família, despesa. E Deus vem nos dando estratégia. E uma delas é esse canal de oração abençoado. A qual eu recebi a carta do Google AdSense para ser parceiro. Para a glória de Deus, esse canal ele é monetizado. Gera receita sim. Não é milhões, mas eu recebo sim. Graças a Deus. Porque o obreiro é digno do seu salário. Posso trabalhar de onde eu estiver com o meu telefone na mão. E eu deixo uma dica para você aqui que está muito preocupado. Ore a Deus para Ele abrir uma porta para você nas redes sociais. Você pode trabalhar em qualquer lugar que você estiver. E graças a Deus por essa porta de emprego aqui que Deus abriu, esse canal abençoado do YouTube, essa parceria. E eu creio que através desse canal de oração, Deus vai me usar para abençoar muitas pessoas. Esse é o propósito e o desejo do meu coração. Deus tem enviado provedores para esse canal de oração, para o Ministério Igreja Apostólica Tabernáculo da Revelação. E tem abençoado muito também a minha família também através desse canal de oração. Porque Deus sabe que eu quero ter mais tempo para a obra. Se eu ficar 10 ou 12 horas dentro do carro, fazendo Uber, é um trabalho digno sim. Mas como eu vou ter tempo para a obra? Como eu vou ter tempo para atender os irmãos? Tem vezes que eu desligo o telefone para atender chamada, socorro, ligação. Uma vez me ligaram para expulsar demônio, eu estava longe com o passageiro no carro. Para expulsar demônio no nome de Jesus. E eu tenho que ter mais tempo para a obra, para as coisas de Deus. Tá entendendo? Que Deus te chamou para trabalhar com pessoas. Deus te chamou para levantar pessoas através da pregação que sai da sua boca, do louvor. Deus, Ele tem pessoas para salvar, para libertar, para curar. É por isso que Ele não quer que você trabalhe nesse emprego que te consome. Entenda isso. E para de dar murro em ponta de faca. Estou sendo bem objetivo aqui. Deus vai sustentar você. Deus vai abrir as portas do jeito dele. Ele que envia o recurso, Ele que dá o escape. É Ele que prepara do jeito dele. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, depois eu saí da empresa, logo após isso eu recebi um convite para pregar bem longe, Marília. E aí voltei a trabalhar de novo, fechou as agendas. E se eu estivesse trabalhando numa empresa, como que eu ia viajar? Depois voltei a trabalhar de novo, as agendas fecharam. E quanto mais eu quero trabalhar com a força do meu braço, a minha família paga preço. Tem gente que não vai entender o que eu estou falando. A minha família paga preço, eu pago preço, quem está em volta de mim paga preço. Mas quando eu estou ali com a minha vida no altar, focado na obra, Deus envia provisão. Aleluia. Irmãos, tem 12 anos. Quase 12 anos. Quase 12 anos.
que eu subo no monte. Toda semana eu estou em cima do monte. Quando eu chego em casa, a provisão está lá. A mensagem no telefone, no meu, da minha esposa. Deus está falando com alguém. Por causa que você está lutando contra o teu chamado. Quem está em volta de você também está perecendo. Aceita a vontade de Deus. Não é para todo mundo essa mensagem. Mas quanto mais eu quero trabalhar com a força do meu braço, as coisas apertam mais, a minha vida embolava mais. Eu sei que vai chegar um tempo na minha vida que eu vou estar mais estável na obra. Porque eu falei aqui, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, Deus ordenou aos que estão de contínuo no altar, os que administram o que é sagrado, que vivam do Evangelho. Ele não pediu por favor, ele não falou eu acho, ou talvez ele ordenou, é uma ordem. É uma ordem de Deus para alguém. Faz a vontade de Deus, que o mais ele fará. Você recebe essa palavra? Deixa o seu like, tá bom? Engaja nesse canal, deixa os seus comentários, pedido de oração, meu coração tá queimando. Porque eu tô sentindo muito forte que Deus está falando com alguém. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja. O YouTube liberou uma função hypar para nós parceiros do YouTube, tá bom? De 3 a 5 vezes você pode clicar no hypar gratuito. Isso vai fazer com que a gente ganhe pontuação. Essa pontuação vai fazer com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Tá bom? Hypar é numa estrela. Clica no hypar, compartilha e cuidado com as portas, tá? Nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Tem porta que está te prendendo, você está numa bolha e é preciso romper essa bolha hoje. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia, Ele vai te sustentar. Aleluia. Porque a provisão vem do céu. Teu ofício é cuidar das coisas de Deus. Você é diferenciado, você não é todo mundo. Inclusive essa mensagem não é para todo mundo. Mas quem está aqui buscando uma direção, uma confirmação da parte de Deus, está aí a resposta. Tem portas que abrem temporariamente por causa da sua insistência. Mas às vezes não é a vontade de Deus. Deus ele vai honrar sua fé. Renúncia. Coloca a tua vida no altar. Em Mateus 6:33 a Bíblia diz: se nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a tua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Deuteronômio 28 a Bíblia diz: se nós ouvirmos e obedecemos a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite, todas as bênçãos nos alcançarão. Olha que lindo isso. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Fica atento ao que Deus está falando. Deus está requerendo o teu tempo. Deus está requerendo a tua renúncia, a tua posição. Que trabalho é esse que te tira da presença de Deus? Que porta é essa que Deus abriu, que você não consegue congregar, não consegue buscar a presença de Deus, está afastado da presença de Deus? Deus não é Deus de confusão não, toma cuidado, viu? Se você está trancado dentro de uma empresa, eu não estou falando que não é de Deus você trabalhar CLT não, eu já fui por muitos anos. Desde 8 anos de idade eu trabalho, graças a Deus. Mas de 3 anos para cá, Deus tem me chamado para uma profundidade muito forte. Tem gente que está em volta que não entende. O que Deus tem comigo é comigo, o que Deus tem com você é com você. Amém? Aleluia. Você está de 8 a 12 horas aí trancado nessa empresa, dentro desse carro, não sei como que você trabalha. E não tem tempo nem para a família. O Pablo Marçal falou algo muito forte, não sei se eu já falei aqui. Que quem trabalha demais não tem tempo nem para respirar. A pessoa acorda de madrugada, chega do trabalho, cansado, vai dormir, acorda cedo. Eu vi um vídeo uma vez que uma criança falou pro pai assim: eu ajuntei o dinheiro para te dar, para pagar 1 hora para o senhor ficar comigo. Olha só que forte. Porque as pessoas trabalham demais para não faltar nada em casa. Quem falta no final é elas. Trabalhamos demais
para não faltar nada em casa. Afinal, quem falta somos nós. Cuidado. Eclesiastes 3,15, a Bíblia diz: o que é já foi, o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus está chamando alguém para viver o sobrenatural. Deus está te chamando para viver coisas maiores. Foi até aqui que Deus passou para mim, tá bom? Entregar para você, meu coração chega ardeu. Receba da parte de Deus essa mensagem. Não esquece de deixar o seu joinha registrado aí. Compartilhe essa mensagem com alguém. Eu creio que chegou um tempo novo para a sua vida. Deus te chamou para voar. Deus te chamou para prosperar em Deus. O que Deus tem contigo é maior do que essa porta que está te prendendo. É um assunto bem difícil de falar, irmãos. Porque se eu falar que Deus não quer que você trabalhe, eu seria contraditório. Porque trabalhar é um dom de Deus. Deus não quer você preso. Consegue entender isso? Nesse trabalho. E você que está batendo nas portas, as portas não se abrem, é porque Deus tem coisa maior. Deus está te chamando para uma renúncia. Deus está te chamando para as profundezas. Para viver as coisas do céu. Tá entendendo? Quanto mais você renunciar, mais tempo você tiver para Deus, mais Ele vai honrar a tua fé. E vai te levar em lugares grandes. Prepara para voar. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Um beijo no coração. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu creio que Deus falou contigo. E depois dessa mensagem, Deus vai destravar tudo na sua vida. Porque agora você está entendendo qual é o teu propósito na terra. Amém, amados? Deus abençoe. Fica na paz.